O Livro de Ouro de Saint-Germain, volume 2, Mistérios Desvelados. Parte 1, Preâmbulo, por Andrea Brites, método Good Vibes. Olá, pessoal, estamos de volta, iniciando hoje a leitura do Livro de Ouro de Saint-Germain, volume 2, Mistérios Desvelados. Como é do nosso costume, vamos iniciar antes da nossa leitura, fazendo uma pequena meditação, ok? Espero que todos estejam bem. Vamos aproveitar essa nova figurinha de Saint-Germain que nós temos aqui ao meu lado. Observem Saint-Germain vibrando com a energia do seu coração, da sua chama trina, integrando a energia do seu coração com a energia de todos os nossos corações, envolvendo todo o planeta Terra. Então, vamos respirar fundo e sentir que dentro do nosso coração a nossa chama trina de cores azul do poder e vontade, amarelo dourado da sabedoria e iluminação e rosa do amor divino e da caridade, que esta energia ela esteja sempre se expandindo em nossos corações, que este amor se expanda cada vez mais. Vamos imaginar agora a nossa chama trina, as 3 chamas indo em direção ao coração de Saint-Germain, integrando a energia da chama violeta que sai do coração dele ao nosso. Imagine agora do seu coração saindo uma energia, uma chama violeta que se une ao coração de todos os seus entes queridos, de todos os seus amigos, de todos os seus conhecidos, seus colegas de trabalho, de todas as pessoas do seu bairro, de sua cidade, de seu estado, de seu país, e se unindo ao coração de Saint-Germain, que se une a todas as pessoas do planeta Terra. Imagine agora uma grande rede de luz cristalina violeta envolvendo todo o planeta Terra, transmutando todas as energias negativas, todas as formas de pensamento, de forma a que só haja luz, que só haja paz, que só haja amor incondicional no coração de todas essas pessoas que estão interligadas. Respire fundo e sinta seu coração vibrando puro amor incondicional. Sinta que você faz parte do todo, que você é um elo especial, que vibra luz, e com a sua luz nós vamos levar luz a toda a humanidade. Vamos respirar fundo e dar início à nossa leitura. Logo de início, no livro, Saint-Germain, ele deixa a seguinte orientação: eu apreciarei profundamente toda a assistência que os estudantes, sob esta radiação, possam dar para que os livros sejam editados e postos ante a humanidade, visto ser este o maior e mais valioso serviço que se pode oferecer neste momento. Aqui estão, portanto,
os regulamentos divinos. O cumprimento destes ensinamentos depende exclusivamente dos discípulos. Então, ele vem nos dizendo que neste livro, neste volume 2, nós vamos ter os regulamentos divinos. Logo depois, ele começa um texto, ainda não é capítulo, mas ele fala o todo e o absoluto. Onde me manifesto, sou como o entardecer, onde o vento passa ao silêncio da morte, e as árvores vibram ao ver passar. Se não me manifesto, no nada tudo serei, e assim serei como o alvorecer, onde os pássaros cantam ao som da noite, que se fez dia, e do sol que se fez presente, desvirginando o horizonte de um mar inocente, tal qual um beijo ardente da terra numa semente, em que algo vem a germinar, algo que habita e surge, sem dogmas, sem preconceitos, algo dentro e fora do seio da mãe, que ainda não veio. Há de haver belos mistérios na vida, que a sorte é a morte, que nos ensina a ensinar, que nos prende ao aprender, que nos condena a entender, que entendendo hei de ser algo para viver. Se a vida hei de entender, e entendendo hei de ser, serei somente o entendido que um dia irá morrer. Como posso procurar, se na procura hei de achar a busca que nunca acabará? O vento passa e não há de ser passageiro. Não se sabe se vem ou vai, porque venta o mundo inteiro. As árvores são intactas e o vento que passa as faz balançar. As árvores não sabem porque balançam. Se intactas, elas dançam quando o vento vem tocar. O vento, que também nada sabe, apenas quando passa se bate com galhos e folhas e troncos de cada árvore. Onde se encontra o significado, se o significante é o valor do valor que cada homem ou de cada mulher? O chaveiro está diante da porta, mas a porta não está ao chaveiro, porque a porta nada mais vale do que a chave do porteiro. O porteiro é o escravo, o seu senhor, o chaveiro. A porta é a prisão, a chave, o prisioneiro. Eu sou a perfeição da essência, denominado absoluto. Posso ser compreendido como a maior beleza de todas as belezas, o maior amor de todos os amores, o mais alto dos altos, e o ser maravilhosamente maravilhoso, a forma arquetípica perfeita, contida dentro do todo e o absoluto, que constitui a redenção universal. Eu sou a chave que abre todas as portas. Eu sou o último dos últimos. Eu sou o primeiro. Eu sou aquele que fui. Eu sou aquele que foi. Eu sou aquele que vim. Eu sou aquele que veio. J.P. Saint-Cyr. Então, ele abre com esta linda poesia que nós já lemos no primeiro capítulo, lá no primeiro volume do livro de Saint-Germain. E o que nós temos que trazer aqui são uma série de informações
que ele traz a cada momento. Ele começa dizendo que no nada tudo serei, ou seja, o tudo está em todo. Nós somos o todo. Que sempre há um momento em que o sol nasce, e mesmo que esteja neste momento a sua vida uma noite, tenha certeza que amanhã o sol irá sair, irá desvirginar o horizonte, trazendo a sua luz, a sua energia, como quem beija ardentemente a terra numa semente que logo vem a germinar. Então, ele chama atenção para que a gente não tenha dogmas nem preconceitos, que tudo que está dentro está fora, e o que está fora está dentro. Temos muitos mistérios a desvendar, que, por sorte, tudo nos ensina, e nos ensina a ensinar, a aprender, a entender, a viver cada vez melhor. E aí ele fala que devemos entender, que devemos ser, não somente ter. Que a busca a nossa busca, o que a gente sempre procura, nunca vai acabar, porque a nossa procura é a procura do conhecimento, é a procura da iluminação. O vento passa, mas não há de ser passageiro. Então, podem existir coisas negativas que passem na sua vida, mas ele não é passageiro. Não se sabe se ele vem ou se ele vai, porque venta no mundo inteiro. E aí ele dá a ideia das árvores que ficam intactas, e o vento passa, as faz balançar, mas elas não sabem por que balançam, e ficam dançando ao vento. O vento toca, mas ele também não sabe o que ele está fazendo. Apenas passa, bate nos galhos, nas folhas, no tronco de cada árvore. Então ele está fazendo uma metáfora com as coisas que acontecem na nossa vida e que nós devemos ser árvores que balançam ao vento, mas não se deixam quebrar. Nós devemos estar seguros que o vento passa. E se o vento passa, nada nos pode afetar. E muitas vezes o vento, ele venta e nos faz balançar e ele não sabe nem o que está fazendo. Ele vem apenas para nos ensinar. Ele é um mestre. Então ele está fazendo uma metáfora àquelas pessoas que vêm à nossa vida e que nos fazem sofrer, nos magoam, trazem problemas. Eles não são o problema. Eles são apenas o vento que bate nos nossos galhos, nas nossas folhas, nos nossos troncos. Ele não sabe por que ele está batendo. Ele apenas bate, porque a missão dele é ventar. Então ele venta. E nós devemos ser árvores que balançam, mas que não se quebram, entendendo que cada um tem seu motivo de ser. O vento venta, nós somos árvores, nós balançamos, mas não quebramos. E é isso que a gente tem que trabalhar. Cada homem, cada mulher, entender que dentro de nós existe Deus, existe uma centelha divina. E essa centelha divina, ela é a luz que vai iluminar todo o nosso caminho. É através dessa centelha divina que nós vamos descobrir a nossa missão de vida, que vamos ter a chave para abrir a porta para todo o conhecimento universal. Nós devemos ser a chave que abre a porta. E aí ele fala: eu sou a perfeição da essência, denominado absoluto.
Então ele chama-nos a atenção que o eu sou, o Criador, é a perfeição do todo, da essência do tudo, o absoluto. E ele é o tudo, e dentro de nós temos uma centelha, que é uma partezinha do todo, do grande sol central. Por isso que nós somos deuses. Eu sou a chave que abre todas as portas. Eu sou o último dos últimos. Eu sou o primeiro. Então ele traz essa maravilhosa afirmação para que vocês entendam que o eu sou que está dentro de você, ele é a chave para resolver todos os seus problemas, para te trazer a iluminação. Então, quanto mais você está dentro do eu sou, você deixa que o eu sou governe a sua vida, que ele controle a sua vida, e que você confia no poder de que tudo será feito do jeito que tem que ser, porque Deus está dentro de você. E através da confiança, da fé, da esperança, da caridade, a gente vai deixar esse brilho, essa centelha brilhar cada vez mais, até que a gente conheça todos os mistérios do universo. E ele termina dizendo: eu sou aquele que fui, eu sou aquele que foi, eu sou aquele que vim, eu sou aquele que veio, demonstrando que existe uma atemporalidade. Ele está sempre presente em nossas vidas. Depois, ele, logo nesse preâmbulo, ele vem falando da história de Saint-Germain, vem contando que o Conde de Saint-Germain, ele nasceu na Transilvânia em 28 de maio de 1696. Pode ser até que seja 20, ou em Eckford, 27 de fevereiro de 1784. Ele foi uma das figuras mais misteriosas do século XVIII, tido como místico, alquimista, ourives, lapidador de diamantes, cortesão, aventureiro, cientista, músico e compositor. Após a data de sua morte, que não tem uma precisão correta, várias organizações místicas o adotaram como figura modelo. Segundo relatos antigos, ele era imortal e possuía o elixir da juventude e a pedra filosofal. O fato de nunca ter revelado sua verdadeira identidade levou a muitas especulações a respeito de sua origem. Entre elas, uma especulação aponta que o conde seria filho de Francis II Rákóczi, o príncipe da Transilvânia, que na época estava exilado. Outra divagação diz que era filho ilegítimo de Maria Ana de Neuburgo, viúva de Carlos II da Espanha, com um certo conde adaneiro, que ela conhecera em Bayonne, no sudeste da França. Alguns historiadores portugueses consideram que era filho ilegítimo do rei D. João V de Portugal, fruto da ligação com uma freira de Odivelas. O conde de Saint-Germain teria estudado na Itália, possivelmente como protegido do Grão-Duque Jean Gastone, o último descendente dos Médicis. As primeiras aparições registradas do Conde de Saint-Germain deram-se em 1743 em Londres e em 1745 em Edimburgo, onde ele foi aparentemente preso, acusado de espionagem. Solto, logo adquiriu a fama de ser um virtuoso no violino, ou seja, tocava muito bem o violino. Tinha hábitos ascéticos e celibatários. Durante esse tempo, conheceu Jean-Jacques Rousseau, que declarou ser a pessoa do conde a mais fascinante e enigmática
personalidade que já conhecera. Desapareceu subitamente em 1746. Horace Walpole, que conheceu Saint-Germain em Londres em 1745, o descreveu. Ele canta, toca violino maravilhosamente, compõe, mas é louco e falta-lhe sensibilidade. Reapareceu em Versalhes no ano de 1758. Dizia-se ourives e lapidador, bem como trabalhava com tingimentos de tecidos que nunca desbotavam, por terem uma fórmula secreta. Hospedou-se em Chambord, sob a proteção do rei Luís XV, de quem havia angariado a confiança, e também de sua amante, Madame Pompadour. Nessa época, distribuiu diamantes como presentes entre a corte e ganhou a reputação de ter séculos de idade. Nos salões da corte, um mímico, denominado Gower, começou a imitar os maneirismos do conde, dizendo ter conhecido Jesus Cristo. Em 1760, ele deixou a França, indo para a Inglaterra, cujo ministro de Estado, Duque de Choiseul, tentou prendê-lo. Depois desses fatos, esteve nos Países Baixos, em São Petersburgo, na Rússia, quando o exército russo colocou Catarina a Grande no trono. Mais tarde, a destituição do imperador com a substituição por Catarina seria atribuída a uma conspiração do conde. No ano seguinte, foi para a Bélgica, onde comprou terras com o nome de Conde de Surmont. Tentou oferecer sua técnica de tratamento de madeira e couro ao Estado. Durante as negociações, que resultaram em nada, na presença do primeiro-ministro Karl Combensen, ele transformou o ferro em algo com aparência de ouro. Depois desapareceu por 11 anos, para reaparecer em 1774, na Baviera, sob o nome de Conde de Tazaroge. Em 1776, o conde ainda se encontrava na Alemanha, com o título de Conde de Well Done, bem feito, ainda oferecendo receitas de cosméticos, vinhos, licores e vários elixires. Impressionou os emissários do rei Frederico II com sua capacidade de transmutação de simples metais em ouro. Para Frederico, ele apresentou-se como maçom. Posteriormente, o conde Saint-Germain estabeleceu-se na residência do príncipe Karl de Hessen-Kassel, governador de Schleswig-Holstein, e lá pesquisou a fitoterapia, elaborando remédios para dar aos pobres. Para o príncipe, ele se apresentou como Francis Rakassowski, segundo príncipe da Transilvânia. Em 1779, Saint-Germain chegou a Altona, em Slesvig, onde tornou-se amigo do príncipe Carlos de Hessen-Kassel, que forneceu materiais e subsídios para o conde realizar seus experimentos. Em 27 de fevereiro de 1784, o conde Saint-Germain morreu na residência junto à fábrica cedida pelo príncipe Carlos de Hessen-Kassel. Sua morte foi registrada nos anais da igreja de São Nicolau, em Eckernford, e sepultado no dia 2 de março. No dia 3 de abril, a Câmara de Burgomestre de Eckernford emitiu um proclama de leilão dos poucos pertences deixados pelo conde, já que nenhum parente apareceu para reclamá-los. No final do século XIX, começaram a aparecer rumores de aparições do conde Saint-Germain. Supostamente teria sido visto em 1835 em Paris, em 1867 em Milão.
mas não tem fontes. Adeptos de teosofia foram os proponentes de tal imortalidade do conde, clamando-o como mestre que ainda estava vivo. Anne Besant, uma teosofista, disse ter conhecido o conde em 1896. Outros teosofistas, como C.W. Leadbeater, disse tê-lo encontrado em Roma em 1926. Um piloto americano, após falha mecânica de sua aeronave em 1932, fez um pouso forçado em uma das montanhas isoladas do Tibete, e entre os monges que o trataram, relatou que havia um homem estranho que teria dito que eu sou o conde de Saint-Germain e em breve voltarei para a França. Várias lendas surgiram em torno do conde Saint-Germain, às quais faltam respaldo histórico. Modernamente, essas lendas são propaladas por grupos místicos religiosos. Dizem que certa vez o conde Saint-Germain assombrou a corte de rei Luís XV, quando o rei reclamou para si um diamante de tamanho médio, que por ter um pequeno defeito valia apenas 6.000 libras, e que, se tal falha não existisse, valeria pelo menos o dobro. Saint-Germain solicitou a pedra e, após um mês, devolveu-a ao joalheiro real, como o mesmo peso, sem que apresentasse a mínima anomalia. Vários relatos afirmam ter o conde uma imagem imutável, pois sempre aparentava ter por volta dos 45 anos. Madame de Eldemar, biógrafa e dama da corte de Maria Antonieta, conheceu Saint-Germain em Paris perto de 1760 e relata em suas memórias, datadas de 12 de maio de 1821, que havia reencontrado o conde Saint-Germain na vigília da morte do duque de Berry, em 1815, ou seja, 55 anos após, e que, incrivelmente, ele aparentava os 45 anos de sempre. Não havia envelhecido. Segundo as memórias de Giacomo Casanova, o músico Rameau e Madame Gerchy juraram ter conhecido o conde Saint-Germain em Veneza em 1710, usando o nome de Marquês de Montferrat, e tê-lo reencontrado com a imutável aparência em 1775. Se verdade, destruiria as hipóteses que o conde fosse filho do príncipe Franz II, Rákosowski ou Madame de Neumburgo. O homem de personalidade hipnótica frequentava a corte ocasionalmente e se tornava o centro das atenções em qualquer reunião, mas, estranhamente, nunca ninguém o viu comer ou beber o que quer que seja publicamente. Ainda carece de fontes. A origem de sua renda também é um enigma, pois era um homem rico, detentor de várias pedras preciosas, incluindo diamantes que gostava de presentear, uma opala de tamanho monstruoso e uma safira branca tão grande quanto um ovo, e de fartura em ouro, sem que soubesse de onde procediam. Tinha fama de possuir o elixir da juventude e a pedra filosofal. Conta-se que ele era capaz de produzir diamantes a partir de pedras pequenas comuns. Os diamantes que decoravam seus sapatos valiam a soma considerável de 200.000 francos. Madame de Rousseau relata que certa vez estava na presença do conde e da rainha Maria Antonieta, enquanto ele mostrava algumas joias a ambas. Madame de Rousseau comentou brevemente sobre a beleza de uma cruz decorada com pedras brancas e verdes. No mesmo momento, o conde quis presenteá-la com a joia,
o que foi recusado. Por insistência da rainha, que achava ser o artefato falso, ela aceitou. Depois de algum tempo, Madame de Rousseau solicitou ao joalheiro real que avaliasse a cruz, constatando ser ela verdadeira e de valor inestimável. Um homem que sabe tudo o que nunca morre, disse Voltaire a respeito de Conde Saint-Germain. Assim era visto o conde na época, já que frustrara várias tentativas por parte de inúmeras pessoas em desvendar os verdadeiros fatos sobre a sua origem. Rumores afirmam que o conde Cagliostro era seu discípulo. O conde também tinha o hábito de aparecer subitamente em uma roda social e depois sumir por vários anos, sem deixar traços. Para a sociedade teosófica, Saint-Germain é o mestre ascenso do sétimo raio, que emana a chama violeta e que seria a mais poderosa força espiritual atualmente presente no planeta. Uma energia de desobstrução, um fogo sagrado, a luz de intenso brilho que produz a queima dos karmas. Atualmente estaríamos entrando na sétima era, na era de Aquários. Saint-Germain seria o senhor, mestre Chohan, regente do sétimo raio da luz cósmica, que é o raio violeta da purificação, transformação e liberdade, que atua de forma dinâmica através de sua manifestação como chama. Como possibilitaria a redenção pessoal através da dissolução e incineração kármica, a chama violeta é também a chama da misericórdia, uma vez que é instrumento que possibilitaria a melhora pessoal e a ascensão espiritual, instrumento criador e outorgado pelo divino, pelo emanador dos raios cósmicos, o grande Sol central, o Criador, Deus. No Brasil, o avatar da Era de Ouro de Aquário tem vários grupos que divulgam seus ensinamentos. Entre eles estão a Fraternidade dos Guardiães da Chama, o Movimento da Consciência Suprema, UNAI, o Núcleo de Desenvolvimento de Terapeutas do Terceiro Milênio, Saint-Germain, a Fraternidade Solar Coração Pachamama, de Viamão, Rio Grande do Sul. Em São Paulo, na região de Cajamar, localiza-se a comunidade Mirkabah Gurudeva, que transmite os ensinamentos dos mestres da grande fraternidade branca. Então a gente fica por aqui hoje. A gente teve a história do Conde Saint-Germain. Amanhã a gente continua com a origem do Eu Sou. Obrigada. Beijo no coração de vocês. Aqui abaixo vocês já podem ter acesso à nova turma que vai começar em abril de 2021, a nova turma do método Good Vibes. Então, se vocês têm interesse, né, de participar da nova turma do método Good Vibes, se inscrevam no link abaixo para que vocês possam acessar a este curso gratuito de 10 semanas para que vocês possam melhorar cada vez mais a vida de vocês, ok? Então, fica aqui para vocês o link aqui abaixo, quem quiser já pode se inscrever no curso Mude a Sua Vibração. Namastê, graças a Deus, até amanhã.